Abra sua Bíblia no livro, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Está ali a irmã Esté. Acertei? Irmã Esté, que Deus te abençoe, querida, no nome de Jesus. Isso é uma bênção, é uma honra tê-la conosco. Capítulo 5. E o versículo 15. Vamos ler o versículo primeiro e logo em seguida o versículo 15. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Somente até aqui. Este versículo me chama a atenção. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Eita, glória a Deus. Quem era este homem que falou essas palavras? Que reconheceu que existia um Deus vivo em Israel. Que em toda a terra não existia um Deus tão grande. E eu quero te dizer que este é o Deus que nós servimos. O Deus grande, o Deus infinito, o Deus que é dono das nossas vidas. O Deus que formou a terra, formou os céus, criou os céus e tudo quanto nele habita, tudo quanto na terra existe. Foi Deus quem criou. Deus criou a terra, o mar e os céus. Porque todo o poder é dele. Toda a grandeza pertence ao nosso Deus. E aqui está um homem, um ex-leproso, que a partir do momento que ele recebeu a sua cura, a sua bênção, ele provou, sabe de quê? Do milagre, da bondade de Deus. E ele passou a entender que em Israel existia um Deus muito poderoso. E nós vemos, irmãos, que para um milagre acontecer, muitas das vezes, nós oramos, clamamos, intercedemos, mas muitas das vezes Deus quer de nós uma atitude, uma posição. Eu quero te dizer nesta tarde que é tempo de reposicionamento. É tempo de nós buscarmos mais ao Senhor. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, não uma mensagem, mas uma rápida palavra da nossa pastora, irmã Vaninha,
E ela disse assim: este é o tempo de nós não somente lermos a palavra, mas guardar ela no coração. E ela foi mais além, disse mais: é tempo de decorar. Fazia muito tempo que eu tinha escutado essa palavra, decorar. Porque quando nós estávamos na escola, né? Aí o meu pai dizia assim: você não pode decorar. Você tem que saber o que você está lendo. E quando eu ouvi essa palavra, ela falou assim: é tempo de nós decorarmos e guardar no nosso coração. Porque os dias são maus. Muita coisa tem se levantado. E não sabemos como será. Porém, nós temos a convicção que Deus, Ele continua no controle das nossas vidas. E nada que acontece, só acontece com a permissão de Deus. Tudo quanto acontece, acontece com a permissão de Deus. Porém, os dias são maus. E nós precisamos ter essa palavra guardada dentro do nosso coração. Para quê? Para não pecarmos contra o Senhor. E para quando for preciso, você saber ensinar e passar para os teus filhos, para os nossos netos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, o que realmente está escrito dentro desta palavra. E nós precisamos entender que existe um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Deus, Ele é especialista em pegar o improvável. Vou usar as frases da pregadora Jéssica. Pegar o improvável e transformar e fazer no provável. Aquele que você diz assim: isso aí não vai acontecer nada não. Não tem como. Não tem como esse milagre. Sai dela, não. Deu um glória, a menina foi encontrada. Jesus é bom, a criança foi encontrada. E a irmã está agradecendo pelo chat. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus te abençoe. O meu coração estava triste. Mas Deus é bom. A criança foi encontrada. Jesus é maravilhoso. Olha, irmãos, entenda uma coisa. Quando chegar um pedido nas tuas mãos, você não espera ele chegar até aqui. Mas quando ele chegasse na sua mão, como chega vários nas minhas mãos, você já vai dizendo assim: Deus, tu estás vendo? Resolve. Vai lá, Senhor, e age nessa causa. Então, glória a Deus. A Kimberly foi encontrada. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe, amada, no nome de Jesus. E a palavra a qual nós lemos fala de um homem, Naamã. Quem era Naamã? Era um homem de posição, era um homem respeitado, valorizado, que tinha um alto nível, uma alta posição. Porque pelas mãos dele, Deus, e a Bíblia é tão linda quando diz assim, ó, pelas mãos dele, o Senhor tinha dado livramento. E ele era um homem de guerra. Ele era um homem que o Senhor já tinha dado a ele várias vitórias. Nas guerras, nas batalhas. E o rei de Israel, ele tinha uma grande admiração por ele. Porque ele não era qualquer homem.
Ele era um homem valoroso. Ele era um homem de posição, ele era um homem de garra. Ele era um homem de valor. Quando eu vejo uma descrição como essa, aí eu começo a notar assim, aquele homem assim, destemido, sabe? Que parte para a guerra. Parte para a batalha. E eu começo a olhar para a igreja nessa tarde. E eu posso contemplar vários soldados que estão se preparando para uma grande peleja. Porque quando nós chegamos aqui, nós estamos buscando o quê? Força da parte de Deus. Nós estamos esperando do Senhor uma palavra, um direcionamento da parte dEle para as nossas vidas. Porque nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo que vive a palavra de Deus, que anda pela palavra de Deus e que fazemos a vontade de Deus. Ah, irmã Jane, mas alguém não faz. Não, nós somos um povo que pratica e anda na verdade. Nós somos um povo separado, remido, zeloso e de boas obras. Ah, mas alguém não é. Deus está aqui. E Ele sabe exatamente quem está necessitando, precisando de reposicionamento. Eita, Espírito Santo. Muitos por uma coisa ou outra, sabe o que é que faz? Sai da posição. E quando sai da posição, sai da direção de Deus. E aqui está um comandante de um grande exército, de um exército poderoso. E eu acho lindo porque a Bíblia, irmã, ela nos mostra alguns detalhes que nos chamam muito a atenção. Ele era um homem valoroso, porém leproso. Já pensou? Um homem que usava as suas armaduras. Um homem que usava as suas armaduras. E por baixo daquelas armaduras, ninguém via a sua lepra. Ninguém via o seu defeito. Uma coisa é você usar suas armaduras. E outra coisa é usar as armaduras de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós usamos a nossa armadura, como Naamã usou, ou usava, dá para esconder algumas coisas. Porém, quando nós usamos as armaduras de Deus, aquilo que era defeito, o Senhor já tirou. Aquele pecado que estava encoberto, o Senhor já perdoou. Por quê? Porque para usar as armaduras de Deus, não se usa de qualquer forma. Para estarmos revestidos da glória e do poder de Deus, é necessário estarmos buscando uma vida em constante
certa, o dia marcado, a hora marcado. E quando alguém pensar que não serve para nada, o Senhor diz: é agora que eu vou te usar, que eu vou te encher, que eu vou te capacitar, que eu vou te dar, que eu vou te fazer prosperar. Eita, Espírito Santo. Curado. Mas quem sabe naquela situação que ela se encontrava, quem sabe ela poderia estar pensando assim: eu poderia estar morta, mas eu estou viva. Eu poderia nem estar aqui. Quantos morreram? Quantos estão dentro das prisões? Quantos nem chegaram até aqui? Mas eu estou aqui, estou trabalhando, estou aqui. Irmãos, nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo. Sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque Deus te poupou. Porque Deus nos deu livramento. Porque Deus tem guardado a tua casa. Porque Deus tem te sustentado com mão forte. Porque Deus tem investido na sua vida, mesmo você se achando muitas das vezes, ou se sentindo nada. Mas Deus tem dito a você que Ele é com você. Que é Ele quem te entende. Que é Ele quem tem te dado força. Que é Ele quem tem te dado capacidade. Que a capacidade não é sua. A unção não é sua, mas vem dEle. E tudo na nossa vida não é de nós mesmos. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Então aprende a agradecer a Deus pelas grandes oportunidades, pelas pequenas oportunidades, ou quem sabe por nenhuma oportunidade. Mas você está dizendo aqui nesta tarde: eu estou esperando do Senhor o meu milagre. E a minha hora vai chegar. E aquilo que Deus tem prometido ao meu respeito vai acontecer. Mas a menina nasce um desejo no coração dela. E ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Olha só que coisa linda.
dentro do coração da menina nasce um desejo. Ah, minha senhora, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá na cidade de Samaria. E com certeza, irmãos, a curiosidade dentro daquela patroa acendeu no seu coração. E quem sabe ela disse: não entendi, menina, por que ele deveria estar diante do profeta? Ah, se ele chegasse lá, com certeza ele ficaria curado. Lá tem um profeta, tem um homem de Deus, que quando ele fala, Deus cumpre. Quando ele fala, os milagres de Deus acontecem. Quando ele fala, Deus assina dos céus, e o milagre vem ao encontro daquele que ele ministrar a bênção. E com certeza aquela esposa procura o seu esposo e diz: olha, a menina que está aqui, trabalhando na nossa casa, ela disse: se tu chegar lá, e chegar diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, tu vai ficar curado. Tem certeza? Ela falou. Sabe, naquele momento que você olha e diz: o não eu já tenho. Existe uma esperança? Então eu vou lá. Existe uma porta? Então eu vou bater na porta. Ah, mas a porta está fechada. Mas eu vou insistir, a porta vai se abrir. Ah, mas vai demorar. Mas eu vou ficar aqui parado, eu vou esperar. A porta vai se abrir. Irmãos, você está aqui porque você sabe, tem a convicção que o Deus que você serve, Ele é grande. Ele é maravilhoso, Ele é dono da nossa vida. E Ele está preparando uma grande bênção, um grande milagre para colocar nas tuas mãos, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Você só precisa permanecer na posição. Só precisamos entender que nós não fazemos, mas Ele faz. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que cumpre com as suas promessas. Naamã procura o seu rei. Chega lá diante do rei e conta a sua história. O rei disse: só isso? Então eu vou fazer uma carta. Escreva aí a carta. Vai lá diante do rei. Eita. Do rei de Israel. Assinada por mim. Carimbada por mim. Olha, tu leva ouro. Tu leva prata. Leva presentes. E chega lá. Tu se apresenta ao rei de Israel. Irmãos. Sabe o que é que eu vejo nessa tarde? Eu vejo pessoas que chegaram aqui, irmãos que chegaram aqui, e estão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não irão sair daqui de mãos vazias, e não vão sair daqui da mesma forma que chegou, porque Deus tem surpresa nesta tarde. Deus tem surpresa, Deus tem provisão, Deus tem o que você está necessitando nesta tarde. A carta chegou nas mãos do rei. Agora eu imagino quando Naamã chega diante do rei de Israel. Ora, era a maior autoridade de Israel, o rei de Israel. Ele entrega o quê? A carta que o seu rei mandou. E o rei de Israel sabia que aquele rei e que aquele comandante eram campeões, vencedores de grandes batalhas. E muitas das vezes nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é maior do que aquele que está lá fora. E eu entendo que foi exatamente isso que o rei de Israel, ele não percebeu o que estava acontecendo naquele momento. Ele rasgou as suas vestes. Ele foi para a cinza, se humilhar. E disse: ele está provocando, me provocando. Ele está procurando uma ocasião. Irmãos, aquilo que você não entender, espere um pouco. Não se desespere. Aquilo que você não estiver entendendo hoje, não se desespere.
Não tome atitudes precipitadas. Mandou rebe a soremana. Ah, não dá, então eu vou. Tenha calma. Você ainda não está entendendo o que Deus está fazendo. A forma que Deus está trabalhando na sua vida, no seu ministério, na sua chamada, na sua repartição de trabalho. Você ainda não está entendendo. No meio da sua família, Deus está trabalhando. Você não precisa entrar em desespero. Nós não precisamos entrar em desespero. Meu Deus. Deus está trabalhando. Deus está... Mas o rei não entendeu. Ele rasga as suas vestes. E diz, ele está procurando uma oportunidade. Eita glória. Para vir de encontro. Para criar uma situação. Sou eu Deus por acaso? Sou eu Deus por acaso? Eita, aleluia. Mas a menina disse o quê? Que lá em Samaria existia um profeta. A menina disse que lá em Samaria existia um homem de Deus. Que ele podia ministrar e o milagre acontecer. Que ele podia falar e Deus assinaria vitória. Se ele chegasse diante do profeta, uma coisa é estar diante do profeta e outra coisa é estar diante do rei. Eita. Uma coisa é estar diante do rei da terra e outra coisa é estar diante do rei dos céus, do rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, aleluia. Eliseu fica sabendo. Ou você está pensando que ele não vai saber? Que alguém está chorando e dizendo, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que essa guerra seja aplacada. Eu preciso que esse mal vá embora. Eu preciso que algo novo aconteça na minha vida. Eu preciso que algo novo aconteça. Eliseu fica sabendo. E ele manda um recado e diz, fala para o rei, manda ele vir até aqui. E ele saberá que há um rei em Israel. Sabe de uma coisa, irmãos? Você não precisa andar atrás de honra. Eu não preciso andar atrás de cargos. Eu não preciso correr atrás da bênção. Eu preciso correr atrás da presença de Deus. Porque quando Deus ordenar que a bênção me alcance, ela vai me alcançar. Ela vai te alcançar aí nessa cadeira onde você se encontra. A bênção de Deus, o projeto de Deus, tudo quanto Deus tem determinado para a tua vida vai acontecer, porque é Deus quem vai dar ordem e o milagre vai acontecer. Manda ele vir. Manda ele vir até mim. E Naamã foi. E é interessante, porque até aí ele obedeceu. Numa boa. Numa boa. Até aí ele obedeceu. Mas quando chegou lá, onde estava o profeta, o homem de Deus, ele nem saiu. Não é lindo isso? Ele nem saiu para apertar a mão, nem conhecer Naamã. Ele mandou o seu moço. E Naamã, ele foi com toda a sua comitiva. Foi com os seus servos, os seus soldados, cheio de presente, cheio de carga. Mas Eliseu não quis nem saber. Entenda uma coisa? Aquilo que é seu, o Senhor já reservou, está guardado. Ele está mandando, Ele está mandando.
Aquilo que é seu está reservado. Não corra atrás. Eita, aleluia. Entenda que Deus tem reconhecimento para a sua vida, para a sua história, aonde você estiver. Sabe por que você chegou aqui? Porque você sabe que aqui tem o que, irmã Jeane? Tem presença de Deus, tem graça de Deus, tem poder do Espírito Santo sobre a tua vida, e o milagre vai acontecer na tua vida e na tua história, independente da situação, independente daquilo que alguém está falando contra você. O milagre de Deus já está reservado para a sua vida. O milagre de Deus já está reservado para a sua história. Mergulhar onde, irmã Jeane? Na humilhação. Mergulhar onde, irmã Jeane? Na santificação. Mergulhar onde, irmã Jeane? Eita, na presença do Espírito Santo. Ele esqueceu que a lepra
vendo que eu não vou para aquela banda? Está vendo que eu não me sento ali? Está vendo que eu não me sento acolá? Meu irmão, cuida primeiro da lepra. Está vendo que eu não piso mais lá? Meu irmão, cuida primeiro da lepra. Para se revestir com as armaduras de Deus, é necessário uma purificação. Ou você acha que para se revestir das armaduras de Deus vai ser do jeito que está? Para se revestir das armaduras de Deus, não é de qualquer forma. Não, eu vou me revestir e venho-me embora. Não, meu irmão. É uma vida de sacrifício, de constante oração, de jejum, de súplica. E sabe de quê? Pedindo a misericórdia de Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Eu não sou merecedor, mas me ajude. Revista. Coloca aqui o capacete. Coloca aqui a couraça. E não é a couraça de Saul não, de Golias não, viu? A de Golias pesado vai aproximadamente 57 quilos. Não é a dele não. Oh, aleluia. Eita, Espírito Santo. Não, irmãos. Golias tinha que ser bem grande, bem forte, para poder usar aquela couraça. Mas nós precisamos, sabe o quê? Perder. Perder o quê? Perder tudo quanto não vem de Deus. Tirar de cima de nós tudo é. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba, a mentira, tudo quanto não vem de Deus, é preciso tirarmos fora da nossa vida e buscarmos a presença, a unção e a graça do Deus Todo-Poderoso, para poder se revestir com as armaduras de Deus. Ande blastébia sobria, rebegias tocomanava súbria. Mas Naamã quer ir embora. Mas mesmo alguém soberbo querendo ir embora, ainda tem alguém que diz: vá não. Meu Senhor, se o profeta, olha só, irmãos, se o profeta estivesse pedindo alguma coisa difícil, tu não farias? Ele estava dizendo assim: é tão simples, é só entrar e mergulhar, pronto, e receber o milagre. Mas muitos não querem mais orar. Muitos não entendem, não estão mais entendendo que esse lugar é de adoração, que esse lugar é de presença de Deus. Eita, que nesse lugar tem renovo, que nesse lugar tem graça, que nesse lugar tem cura, que nesse lugar tem mistérios da parte do Senhor. Deus não mudou, Deus não mudou. Nós mudamos, mas o Senhor não mudou. Meu Senhor, se Ele tivesse te pedindo alguma coisa difícil, quem sabe até impossível, tu não ia se esforçar para fazer. Eita, é tão simples. Veja só, irmãos, ele estava ali um passo de um milagre. E sabe o que eu vejo aqui? A igreja do Senhor, um passo de receber a bênção. Eita, aleluia. Não é em vão o teu trabalho, não é em vão no Senhor. Deus tem recompensa para a tua vida. E eu costumo dizer assim: é bom trabalhar. Não é somente um costume, é a realidade. É bom trabalhar para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não deve nada a ninguém. É bom trabalhar para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não deve favor a ninguém. Eita, Espírito Santo, Jesus não deve favor a ninguém. Ele é dono do milagre. Ele é o dono da bênção. Aí eu sempre digo assim: o meu patrão, ele é fiel e paga bem. E ele tem cuidado da sua igreja.
Ele tem cuidado do seu povo nos mínimos detalhes. Eu te digo mais, Ele não vai permitir que nada te falte. Ele não vai permitir, eita, que a sua casa seja destruída, que os seus filhos sejam Ele tem livramento, Ele tem gozo, Ele tem paz, Ele tem tudo quanto você precisa. Naquele momento Naamã entendeu que era preciso, era necessário. Tem coisa que é necessário, tem coisa que é preciso. Mas só foi uma nuvenzinha. Descanse. Deus trabalha. Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Ele deu o 7º mergulho, e quando ele deu o 7º mergulho, a Bíblia nos diz que a sua pele ficou limpa, como pele de criança. A sua pele foi purificada, foi curada. Eu fico imaginando a alegria daquele homem. Eu quero te fazer uma pergunta que nós já vamos orar. Você não quer que a sua vida mude? Quero, irmã Jana. Faça as coisas sem interesse de troca. Fiz para Deus. Estou dando para Deus. Estou ofertando na obra de Deus. Estou trazendo porque é para as coisas de Deus. Estou fazendo porque é para Deus. Eita, aleluia. A menina, foi exatamente assim que ela fez. Ele pode ter sido mal comigo, mas eu vou fazer, porque eu sei que lá tem resposta. E ela mandou. Ela indicou. Só que ela não pensou que a sua vida também poderia ser mudada. Não vimos mais nenhum registro sobre essa menina. Mas será se a vida daquela menina foi a mesma? Foi não, irmão. Imagina quando aquele comandante chegou em casa, que olhou para aquela menina, que provou Deus na vida. Irmãos, quem experimenta Deus, eita, não fica mais a mesma pessoa. Quem escravizava não escraviza mais. Quem te oprimia não oprime mais. Por quê? Porque tem Deus. Experimentou e vive o milagre de Deus. Quem vive o milagre de Deus vive diferente, anda diferente, caminha diferente, passa diferente. E por onde você passar, todos vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida, vão ver Deus na sua história, vão ver Deus na sua trajetória. Daquele momento em diante, aquele homem disse, Naamã disse, verdadeiramente existe um Deus em Israel. Existe um Deus em Israel. Em Israel, irmão, o profeta não saiu nem sequer para receber. Imagina se ele ia receber o pagamento. Eita. Ele disse, longe de mim. Eita, fica de pé, igreja. Fica de pé. Porque nessa tarde tem unção sobre as nossas vidas. Naamã, ele foi curado da lepra. Naamã, a sua pele ficou limpa. A sua vida foi mudada, foi transformada. A partir daquele momento ele conheceu e reconheceu que existia um Deus sobre Israel. E não existia outro Deus tão poderoso como o Deus de Israel. E eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos seus filhos, milagres extraordinários acontecendo. Eu quero ministrar livramentos na tua casa. Eita. Curas divinas sobre a tua casa. Curas divinas naqueles que estão te oprimindo. Renovo na vida daqueles que olham para você e diz que não vai dar certo. A partir de hoje vão olhar para você e vai dizer, vai dar certo. Já está dando certo. A bênção de Deus, o milagre de Deus já está acontecendo na tua vida, na tua casa e no meio dos teus. Eita, Espírito Santo, aleluia. O Deus que remanda sobre nebe asteria, o Deus que tem justiça, Ele está aqui. O Deus que tem, mandou sobre milagres. A lepra para Ele não é nada. Eu sei que nos dias atuais, a lepra de hoje significa ou simboliza o pecado. E eu não sei com que você tem se embaraçado. Eu só sei de uma coisa, que Ele está aqui para perdoar os pecados. E onde você estiver agora, se você quiser aceitar Jesus agora, porque Ele liberta, Ele prepara, Ele limpa, Ele cura, Ele purifica, Ele salva, Ele escreve o seu nome no livro da vida, te dá certeza de salvação
e uma vida eterna com Cristo. E eu vou orar por você nessa tarde. Se você quiser aceitar Jesus, coloque aí no chat: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Eu aceito a Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver alguém, faz assim o sinal com a sua mão, que eu preciso te conhecer. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, não é evangélico e quer aceitar Jesus nessa tarde? Não tem? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver, faz o sinal com as suas mãos, porque nós queremos orar por você. E eu sei que nessa tarde o milagre já está acontecendo. E você que quer receber a oração da fé, sara. A oração da fé, sara o doente. Vem aqui para frente, que nós vamos orar por você. Vem aqui para frente, que nós vamos ministrar a cura e o milagre sobre a tua vida, no nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Mas vem aqui para frente, por bondade. Relebe, assou.